Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL. Gabriel Martins aqui com mais um capítulo da nossa série especial Top 5 por posição na NFL. Os episódios de jogadores de ataque são aqui no feed aberto, os episódios sobre jogadores de defesa são no feed exclusivo para os apoiadores. Se torne apoiador, link está na descrição, tem acesso a um episódio por semana exclusivo. Meus textos nas newsletters também, e você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. No programa de hoje eu vou receber mais uma vez o meu amigo Caio Miari, editor do The Score, dos principais sites da América do Norte sobre esportes dos Estados Unidos, diretamente de Toronto, no Canadá. Ele tem feito vários episódios, quase todos os episódios comigo. A gente fez nessa quarta-feira Top 5 Defensive Tackles. Hoje vai ser diferente, hoje não vai ser nem Top 5. Vai ser top 10. Eu tive essa ideia de última hora. O Caio topou. A gente vai listar os 10 jogadores, os 10 melhores jogadores na NFL atualmente, com 25 anos ou menos. Por que eu escolhi isso? Porque foi um tópico quente nas últimas semanas na NBA, com aquela história de, vamos ranquear os jogadores jovens. Teve uma lista que veio com o Wembanyama número 1 e tal, que eu acho que é justo, pensando seguindo em frente, né, o desempenho do Wembanyama. Mas pensando atualmente, o Luka mostrou que não tem como colocar qualquer outro cara na frente dele. Teve muita gente colocando Anthony Edwards na frente dele e tal. Então, foi um tópico quente na NBA que eu trouxe aqui pra NFL. A diferença, Caio, é que o jogador da NFL de 25 anos... Assim, por mais que os jogadores da NBA entram mais jovens na liga, mas o jogador de 25 anos da NFL já tá no auge, né? Já é... A maioria dos jogadores, tirando o quarterback, é a melhor versão do cara. Enquanto na NBA o auge normalmente vem 27, 28 anos. Dito isso, tem caras que jovens, que estão esse primeiro, segundo ano, na minha lista, e tem caras que já são titulares estabelecidos aqui. Não, tem cara que vários aqui já são All-Pro, inclusive. Na minha lista tem jogador que já... Tem jogador na minha lista, acho que 2 ou 3 que já são indiscutíveis top 2 da posição. Justo, o meu também. E a questão aqui é que a gente vai colocar caras que têm 25 anos, né? Então tem 2 caras específicos que vão fazer 26 daqui, semanas, né? Não tem um caso que especifica dias, né? Que vai fazer 25 anos, mas entra mesmo assim. E a gente vai fazendo aquele esquema, né? E... Ponto importante que eu expliquei pro Caio, já esqueci de falar. A gente não tá levando em conta o valor posicional. Aqui é o cara, o que ele faz dentro da posição dele, né? Porque se fosse valor posicional, vamos ser sinceros, CJ Stroud disparado número 1, né? Não tem como não ser, né? Mas aqui a gente... Eu penso da seguinte forma, Caio. Jogadores de menos de 25 anos com maior overall no Madden. Seria a definição ali em poucas palavras. Faz sentido, Eu vou muito às vezes pelo quesito... eu ia falar qual que eu escolheria primeiro se eu tivesse começando um time, mas aí é difícil você não contar o valor posicional, né? E também pensando no momento atual, né? Não é, seguindo em frente. Mas vamos lá. Vamos começar pela 10ª colocação. Caio, o meu 10º colocado é o Amon-Ra St. Brown, do Detroit Lions, 24 anos. Tá na sua lista? Tá na minha lista, eu tinha colocado ele um pouquinho mais alto. Eu tinha colocado ele em 8º na minha lista. É isso mesmo, tá nesse range aí pro Amon-Ra St. Brown, né? Que ele é um cara que eu sinto que nos últimos anos ele meio que provou que é mais do que um slot receiver, né? Porque ele entrou como ele foi a terceira temporada dele agora, né? Terceira temporada dele, ele tem melhorado a cada ano e esse ano ele bateu o First Team All-Pro. E foi por algumas horas o wide receiver mais bem pago da NFL, né? Até o A.J. Brown passar ele de volta. Mas eu sinto que, principalmente nos últimos 2 anos, ele foi mais do que um slot receiver. Apesar de ser o papel principal dele, é um cara muito completo, fisicamente espetacular. E é uma das melhores... Eu fiquei muito em dúvida, porque tem vários wide receivers, acho que nesse patamar do Amon-Ra St. Brown, em termos de idade e tal.
mas eu acabei ele colocando na 10ª colocação. Quem que é o seu 10º? Na minha 10ª colocação, o Aiden Hutchinson. Também jogador do Detroit Lions, né? Ed Rusher do Detroit Lions. Segunda escolha geral, 2 anos atrás. Ele entrou na NFL com uma expectativa muito alta. A gente sabia que talvez fosse difícil para ele, estourar demais. A gente já tinha visto ele muito bem no college, mas ele conseguiu fazer essa transição college-NFL de maneira quase que impecável. A gente pode colocar assim, né, Gabriel? Desde que ele chegou na NFL, a defesa dos Lions ainda está longe de ser espetacular, mas só não é muito pior por causa dele. Ele é o melhor jogador, ele tem conseguido produzir muito bem, apesar de ser disparado o melhor do rusher do time. Enfim, eu acho ele ele já tem produzido muito na NFL, numa idade, como a gente está destacando, pequena, uma idade baixa, e ele deve crescer ainda mais. Ele é o meu 16º aqui na minha lista, né? Só que os caras fora do top 10, eu já vou adiantar, a ordem não tá muito precisa não, né? Porque eu fui colocando o top 10, eu pensei mais. 9º colocado, Caio, talvez choque muita gente, porque eu acho que muita gente não sabe que ele tem 25 anos ainda. Eu coloquei o Jalen Hurts, quarterback do Philadelphia Eagles. Tá na sua lista? Ele não entrou na minha lista. O meu medo, não tô falando que é o seu caso, mas o meu medo, eu não quis ser prisioneiro do momento, porque ele não terminou bem a temporada, né? Não foi a melhor temporada dele com o Philadelphia Eagles. Mas eu sinto que se a gente fizesse isso no ano passado, esse mesmo exercício, ele estaria na briga lá no topo, porque ele poderia ter sido MVP em 2022 e tal. Então eu meio que cortei a diferença, né? Tirei ali a média entre os 2 anos. Eu sinto que eu tô um pouco mais em alta com o Jalen Hurts do que muita gente, imagino. Mas eu não quero deixar só o que aconteceu no ano passado derrubar muito ele no meu ranking. Não, faz sentido. Eu acho que a gente voltar 2 anos, né, Gabriel? Ele foi o segundo para MVP. Muito bom. E a trajetória dele na NFL até agora é um pouquinho... É bem interessante, porque ele chega como segunda escolha de draft no Philadelphia Eagles, que tinha o Carson Wentz, que era quase que indiscutível. De segunda rodada. Chega no Philadelphia Eagles, que muita gente achava que tinha o Carson Wentz de forma indiscutível. E aí o Jalen Hurts vai crescendo, ele vira de fato o cara do time, leva o time pro Super Bowl, ele vem jogando muito bem. No Super Bowl ele jogou muito bem, né? Claro que ele erra, ele sofre aquele fumble e tudo mais, mas ele esteve muito próximo de levar esse Philadelphia Eagles ao Super Bowl. Hoje ele é o ataque do Philadelphia Eagles. Claro que é um ataque que depende de muitas peças acontecendo, mas, por exemplo, a gente viu o Philadelphia Eagles, aquela tush-push, né? A jogada que foi mais controversa da temporada passada na NFL. O Jalen Hurts, ele é o cara dessa jogada. Ninguém sabe fazer isso melhor que ele. E não é tão fácil igual ele faz parecer. Então, assim, ele é um dos quarterbacks mais difíceis de separar, a gente pode colocar assim na NFL, apesar dele, como passador, ainda poder melhorar bastante. Ele tirou o posto do Tom Brady como o melhor jogador da NFL para conquistar uma jarda, né? Porque por muito tempo era o Tom Brady, ele no QB sneak do Tom Brady era completamente imparável. E o Jalen Hurts, ele vai fazer 26 anos, dia 7 de agosto, um dia antes do meu aniversário, que é 8 de agosto. Caio, quem que é o seu 9º colocado? Também é um quarterback, que é o Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, quarterback do Jacksonville Jaguars. A gente está falando de uma carreira quase que oposta ao Jalen Hurts. Né? A gente está falando de um cara que chegou na NFL como o melhor prospecto, no mínimo, desde o Andrew Luck lá em 2012, primeira escolha geral e tudo mais. Um ano de calor muito ruim, mas que também as circunstâncias, né, o contexto ao redor dele, com o Urban Meyer, horrível. O segundo ano, o Trevor Lawrence, aí ele mostrou que, de fato, por que ele foi essa primeira escolha geral, foi para os playoffs, até conseguiu ganhar um jogo. A temporada passada foi meio que o meio termo. Não foi nem tão ruim igual o ano de calor e nem tão boa quanto 2022, mas, então, eu ainda, assim, tem muita gente que já está meio que desistindo do Trevor Lawrence. Eu ainda acredito nele. O Gabriel, para quem está só ouvindo, está apontando para ele. E, de fato, ele tem muitos problemas com segurança. Né? Ele sofre mais fumbles do que... Você tira o Daniel Jones, que é um cara que adora sofrer fumble, depois o Trevor Lawrence talvez seja o quarterback dos titulares que mais sofre fumble na NFL, mas eu ainda quero ver mais essa temporada. Eu acho que 2024 vai ser o meio que o divisor de águas para mim. Se ele tiver um ano meia boca, a gente vai colocar assim, eu vou estar meio que desistindo dele, mas eu acho que
O Jacksonville Jaguars, o elenco ao redor dele é pior do que muita gente acha. Por isso que eu ainda não desisti dele. Eu discordei da escolha do Caio, ele já cita o Daniel Jones só pra me atacar minha saúde mental. Cara, o Trevor Lawrence não tá no meu top 10. Eu não desisti dele. Isso é brincadeira, né? Mas se eu acho que eu tô mais acima com o Jalen Hurts que a maioria das pessoas, eu sinto que eu tô mais embaixo que com o Trevor Lawrence, né? Eu quero ver ele executar um ataque mais complexo, né? Porque eu sinto que 2022 era aquele ataque muito que o Doug Peterson protegia, né? Segurava a mão do Trevor Lawrence ali com o Run Pass Option e tal, que era muito o que ele fazia na universidade, né? Em 2023 eu senti que não evoluiu, né? Eu achei que era um ataque muito previsível, mas você tocou no ponto certo. O time ao redor dele não é tão bom assim, né? Eu acho que a situação da comissão técnica é estranha. Eu ouvi de pessoas que o Doug Peterson ficou bem perto de ser demitido e acabou não sendo, mas eu acho justo ele estar aqui no meu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Também não é que eu, 55º pro Trevor Lawrence. O meu 8º colocado é o Penei Sewell, right tackle do Detroit Lions. No 12º. Pra mim, o melhor right tackle da NFL. Foi recompensado como tal. Ele é o offensive tackle mais bem pago da NFL atualmente, né? Direita ou de esquerda. Qualquer lado do espectro político pro offensive tackle na NFL. Mas eu sinto que isso aqui não entra no mérito da discussão, né? Porque a gente já falou que não está considerando o valor posicional. Mas eu sinto que a diferença do lado direito pro lado esquerdo diminuiu nos últimos anos, né? Porque os times estão tendo menos... Isso já 10 anos atrás, né? Os times cada vez menos têm dropbacks longos e tal, e a importância do bloqueio no lado cego, quando você vai fazer um dropback de 5 passes, 7 passes, né? Que é o quarterback recebe o snap, vai andando para trás e tal, faz com que o lado cego seja mais importante, né? E como você tem muito passe curto, a diferença diminui. Mas assim, o Penei Sewell, ele tinha aquele famoso debate, né? Entre ele e o Ja'Marr Chase pro Cincinnati Bengals, mas o Penei Sewell se transformou num excelente right tackle, e o dia que o Taylor Decker sair do Lions, se aposentar, imagino que ele vai manter esse alto nível, mesmo quando ele começar a jogar como left tackle também. Não, sem dúvida, e o quão bom é o aumento dos Lions, né, Gabriel, que a gente não chegou nem, não finalizou nem a parte de baixo do nosso top 5, a gente já citou 3 jogadores dos Lions. No meu caso, citei o Aaron Hudson, nós 2 a gente falou do Amon St. Brown e o Penei Sewell, mas é exatamente isso. Muito consistente, o entendimento de jogo dele é muito importante, né? Por isso que faz ele uma arma muito especial nesse plano de jogo do Ben Johnson, né? Um dos principais coordenadores ofensivos da NFL. Enfim, concordo 100% com as palavras que você falou do Penei Sewell. O seu 8º é o Amon St. Brown, né? Isso. Quem que é o seu 7º? O Garrett Wilson, wide receiver dos Jets. Eu até, para te falar a verdade, colocar ele à frente do Amon, agora que eu tô olhando de novo, pode ser um pouquinho controverso, porque um já foi ao Pro ou não, mas assim, eu acho que se você coloca... o meu critério de desempate se eu pudesse escolher um, eu escolheria ainda o Garrett Wilson, muito pelo seguinte, ele tem 2 temporadas com mais de 1.000 jardas, talvez no time que tem a pior situação de quarterbacks da NFL. Né? Aaron Rodgers no ano passado não jogou, basicamente, e o Garrett Wilson consegue fazer isso. Eu acho que ele é mais imponente do que qualquer outro jogador desse que a gente já citou. Né? Ele não é o wide receiver jovem mais imponente da NFL, mas comparando, por exemplo, com o Amon St. Brown, eu acho que ele é mais completo. Ele faz mais big plays, mais recepções contestadas, por exemplo. Ele é melhor para correr rotas. Enfim, eu acho que o Garrett Wilson é um talento espetacular. E eu acho que a NFL inteira vai conseguir ver isso quando ele tiver um quarterback titular de confiança. Vamos esperar que seja 2024 com o Rodgers saudável. Eu acho que com o Garrett Wilson é um pouco de projeção também. Eu acho que o Amon St. Brown é um cara que ele tá muito perto do teto dele. Né? Eu ficaria surpreso se ele melhorasse consideravelmente. O Garrett Wilson, eu sinto que ainda tem alguns degraus para subir, né? E pode ser a diferença de você jogar com o Zach Wilson, com o Mike White,
e jogar um ano com 17 jogos do Aaron Rodgers, né? Eu acho que pode ser essa a diferença. O meu 7º colocado é o CeeDee Lamb, wide receiver do Dallas Cowboys. Você colocando o CeeDee Lamb em 7º me faz talvez a dúvida eu ter esquecido de alguém nesse meu top 7. Não, mas eu acho que, se começa o comentário, eu acho que vai muito pela questão. Eu coloquei o CeeDee Lamb mais alto, ele tá no meu top 10, obviamente. A gente fala. Ele tá. O meu é o 5º. Ele é o meu 5º colocado. Tá perto, né? 7º pra 5º. Mas tem até um wide receiver que tá abaixo dele. Só que a gente até falou, né? Quando a gente falou das posições lá, o top 5 wide receivers do podcast. Quem não ouviu esse episódio, obrigatório ouvir depois que terminar de ouvir aqui. Uhum. Mas enfim, ele é o meu 5º colocado. Verdade, acho que eu lembro quem que você colocou abaixo dele. O CeeDee Lamb, ele é um wide receiver completo, né? Tinha muita aquela discussão, ele, Jerry Jeudy e tal, nem se compara hoje em dia, né? E ele pode correr rota no slot, ele pode correr rota aberto, ele tem mãos seguras, ele consegue gerar jardas após a recepção, não tem nada que o CeeDee Lamb não faça bem. E se eu fosse, assim, como torcedor dos Giants, eu fico feliz que os Cowboys parecem estar engasgando a renovação dele, porque eu adoraria que ele saísse da NFC Leste, né? E os Cowboys, cara, você tem que pegar o contrato do Amon-Ra St. Brown e colocar um pouco mais, né? Porque ele é melhor que o Amon-Ra St. Brown. E pagar, né? Vai ser o quê? 33 milhões de dólares? Você não pode perder um jogador do nível do CeeDee Lamb. Meu 6º colocado. E o que tudo indica, só de interrompendo, é que o CeeDee Lamb está esperando o Justin Jefferson assinar o contrato dele, né? Todos os wide receivers estão. Não que ele planeja ganhar mais que o Justin Jefferson, só que o Justin Jefferson ele vai puxar, ele vai levantar a régua para a posição de uma forma tão alta que aí isso vai colocar que o segundo wide receiver mais bem pago depois que o Justin Jefferson assinar, ainda assim vai ser mais bem pago do que o primeiro atualmente, que é o A.J. Brown. Isso acontece com muita frequência na NFL. Eu acho que foi o Dez Bryant e o Julio Jones, que os dois estavam para renovar e, tipo, saiu em questão de minutos a renovação um do outro, porque saiu de um, aí basicamente foi um Ctrl-C, Ctrl-V, né? E, se eu não me engano, com o Mike Evans e com o Odell Beckham também foi assim. Acontece muito. E assim, eu acho que o Justin Jefferson, né, que é a referência da posição hoje nesse quesito de contratual, assim que ele renovar, vai desencadear uma série de coisas. Porque você tem o Brandon Ayuk, você tem o CeeDee Lamb, Sim. O Ja'Marr Chase agora também já pode receber, o próprio T. Higgins vai ver o real valor dele, enfim, vai ter muito jogador nisso. Esperto foi um time igual o Detroit Lions, que 30 milhões para o Amon St. Brown pode parecer um valor exagerado atualmente, mas depois que o Justin Jefferson renovar, talvez o Amon poderia demandar ainda mais dinheiro se garante um wide receiver de qualidade por 30 milhões que vai virar o novo normal. Em um patamar completamente diferente, quando o Christian Kirk assinou aquele contrato dele de 18 milhões de dólares por temporada, todo mundo perdeu a cabeça, inclusive eu. Hoje, 18 milhões para um cara que é o wide receiver 3 do time, e ele é um wide receiver 3 bom, não é nada, né? Quer dizer, não é nada. É o valor de mercado mesmo, né? Então, é o normal. O Amon-Ra St. Brown realmente acho que é um contrato que vai envelhecer bem. O meu 6º colocado, acho que é o jogador mais jovem aqui na minha lista. Não, é o 2º. Kyle Hamilton, safety do Baltimore Ravens. Ele foi meu 11º. Ele foi o que bateu na trave. 11º, 12º ali. Ele bateu na trave, eu não coloquei ele, mas dispensa comentário, quanto ele é bom. Alerta de spoiler pro nosso top 5 safeties, né? Ele é o melhor safety da NFL. Ele desempenha papéis diferentes e ele fez uma temporada... Ele foi o melhor defensor dos Ravens na última temporada, né? Acho que mais que o Madabuke até, que foi grande revelação, né, do time. Mas o Kyle Hamilton era um cara que a gente tinha uma expectativa muito alta para ele. E no training camp dele como calouro, teve aquele vídeo dele sendo queimado por um wide receiver, aí todo mundo ficou com o pé atrás, né, que, cara, esses drills de cornerback 1 contra 1, não que ele seja cornerback, né, mas defensive back 1 contra o wide receiver, é todo feito pro wide receiver se dar bem, né, ainda mais um cara como Kyle Hamilton, que não é um cornerback, né, um safety, mas ele é tudo que você pode querer no safety na NFL atualmente, por isso eu coloco ele na 6ª colocação. E o que é bizarro, né, Gabriel? Ele foi a 14ª escolha geral e no draft ele é um daqueles casos que quando ele cai pro Baltimore Ravens, todo mundo sabia que ele ia dar certo. Sim. Porque ele é um jogador que tem a cara desse time do Baltimore Ravens.
um sistema dos Ravens, a versatilidade, ele poder jogar em qualquer posição. Os torcedores dos Ravens não acharam que ele fosse cair. Quando ele caiu para a 14ª, 2022, assim, caiu como uma luva no time. Ele sofreu um pouco da desvalorização dos safeties, né? Acho que é uma posição que está bem desvalorizada. Caio, o Garrett Wilson é o seu sexto? O Garrett Wilson foi o meu sétimo. O meu sexto é o Ja'Marr Chase. Ja'Marr Chase, e o Sid Lamb é o quinto. E o Sid Lamb é o quinto, exatamente. Acho que no nosso top 5 posições, um ficou em terceiro, outro ficou em quarto. Mas enfim, o Ja'Marr Chase, eu acho que ano passado, entre aspas, foi um ano devagar para ele, né? Um ano ruim, e ainda assim ele bate mais de 1.200 jardas. O que ele faz de jardas depois da recepção é algo espetacular. Ele é um cara que teve aquela explosão, uma temporada de calor espetacular, as defesas tentaram ajustar ele e ainda assim ninguém consegue parar. A conexão de Ja'Marr Chase e Joe Burrow é uma das coisas das melhores da NFL atualmente, né? Enfim, o Ja'Marr Chase, ele tá numa era que a NFL tem excelentes wide receivers e ele consegue se destacar mesmo assim. É um dos meus wide receivers favoritos. Ja'Marr Chase é o meu quarto colocado. E a gente já teve essa discussão no top 5 wide receivers, né? Porque eu coloquei ele na frente do CeeDee Lamb, você colocou o CeeDee Lamb na frente. Mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o wide receiver é a posição mais profunda na NFL hoje? Porque eu acho que é. Eu acho que é. Eu acho que a gente pode... Eu ainda acho o quarterback muito profundo, pra te falar a verdade. Só que se você contar que você precisa de muito mais wide receivers em campo, eu acho que você acha mais wide receivers de muita qualidade. Então, eu acho que a gente pode colocar assim. Se você parar pra pensar que o Ja'Marr Chase não é nem... Assim, o Ja'Marr Chase é espetacular, o CeeDee Lamb é espetacular. Você não pode argumentar que eles são os melhores wide receivers da NFL. Sim. Isso mostra o tanto que a posição é profunda. É que se você vai pegar, quem que é o 10º melhor wide receiver da NFL? É o Amon-Ra St. Brown? É o Cooper Kupp? É o Mike Evans atualmente? Quem que é o 10º melhor quarterback da NFL? O Dak Prescott? Por aí. Que são os wide receiver. Esse que a gente citou é superior a um Dak Prescott, a um Kyler Murray, a um Jalen Hurts, a um Matthew Stafford e tal. Equiparando a posição, né? Posição a posição. Exatamente. Então, o Ja'Marr Chase é o seu sexto. CeeDee Lamb quinto. Beleza. O meu... Agora fica difícil. O meu quinto colocado é o CJ Stroud. Quarterback. É o meu quarto. Eu acho que o Ja'Marr Chase é um wide receiver melhor do que o CJ Stroud é um quarterback nesse momento. Porque o Ja'Marr Chase tem 3 anos aí de produção, né? O CJ Stroud tem 1 ano. Tudo bem. Temporada mais fantástica de calouro que eu já vi um jogador fazer na NFL. Mas eu acho que pro CJ Stroud... Tanto que ele é o mais jovem aqui nessa lista, né? Eu tinha falado que o Kyle Hamilton era o segundo mais jovem. O CJ Stroud é o mais jovem. O que ele fez foi absurdo. Como calouro, se você pensar as grandes temporadas de calouro, antes dele, dos que eu vi, eu acho que seria o Baker Mayfield, em 2018. O Justin Herbert foi bem também, né? Quebrou o recorde de passe para touchdown para calouro, mas não é nada igual que a gente o que o CJ Stroud fez é um absurdo e... O Stroud, Gabriel, tem uma estatística que eu gosto muito dele, que ele é o terceiro quarterback da história da NFL a liderar, não é nem calouro não, da história da NFL a liderar a liga em o percentual de touchdowns lançados por interceptação e em jardas aéreas por jogo. Os outros 2 foram Tom Brady e o Joe Montana. Uma boa companhia, né? E não é como se ele tivesse um super time ao redor dele, né? E não sei, de repente quinto colocado eu tenha colocado ele muito embaixo, né? Só que eu fiquei muito na minha cabeça, não vou forçar aqui o valor posicional. Porque a projeção do Stroud, se você for imaginar que ele vai ser isso que ele foi como calor todos os anos da carreira dele, aí ele tem que ser o número 1 praticamente. Ele é 1 ou 2, aí vai depender. Eu coloquei ele em quarto pensando o seguinte, eu acho que ele vai ser muito bom, mas o que ele fez como calor é algo muito, muito exagerado. Eu acho que ele vai continuar muito bem, mas não tem como esperar o ano todo daquele jeito. Sim. Lembrando, né, a gente está tirando o valor posicional, né? A importância da posição aqui não está entrando. Eu acho que quarto, quinto, pouca diferença também. O CJ Stroud, hoje, acho que ele é o segundo ativo mais valioso na NFL. Porque por mais que o Patrick Mahomes seja bem mais velho, tem 28 anos, se eu não me engano,
é o Patrick Mahomes, né? Então, não tem como. mesmo no contrato, que é um contrato muito bom, um contrato longo ainda pela frente, o Patrick Mahomes é o ativo mais valioso. Eu diria que o CJ Stroud, pela idade dele, tá ainda no segundo de 5 anos de contrato de calouro, eu acho que o CJ Stroud é o cara mais valioso, assim, da NFL. É um cara que o quão avançado o movimento de pocket dele, a precisão, um negócio absurdo, e é um atleta muito melhor. A mecânica dele ele se livra tão rápido da bola que é um negócio, parece que ele tá jogando a bola fora, mas não, ele tá lançando a bola pro cara certo e a bola vai ser muito precisa. Uma coisa que você citou que eu gostei muito, Gabriel, que eu concordo também, é que muitas vezes na NFL você vê um time tentando montar um elenco para achar um quarterback, que não tem nada de errado com isso. Mas no caso do CJ Stroud, os Texans não esperavam que ele fosse ser tão bom, mesmo tendo pegado ele segundo, não achavam que ele fosse ser tão bom. Depois que você acha um quarterback tão especial igual ele o time inteiro muda. Do nada agora o Houston Texans é um time que já está pensando talvez em Super Bowl, é um time que vai numa off-season muito agressiva, vai atrás do Stephon Diggs, do Daniel Hunter, enfim, muda tudo, escolhendo um jogador. Agora o Nico Collins passa a ser um dos wide receivers mais interessantes, o Tank Dell passa a ser um cara muito interessante, enfim. Muda toda a linha do tempo do Houston Texans. E a última coisa que eu ia falar, acho que ele não teve a oportunidade de mostrar a habilidade atlética dele em Ohio State, né? E na NFL, muito mais móvel do que eu esperava, apesar de ele não ser, sei lá, um Josh Allen, por exemplo, um cara... Apesar de não ser um Daniel Jones. Apesar de não ser um Daniel Hurts e tal, não é desse nível. Cara, eu acho que o nosso top 3 é igual. O CJ Stroud é o seu quarto, né? O Sid Lamb é o seu quinto. Isso. Vai depender da ordem aqui. O primeiro eu acho que é indiscutível, certo? Eu acho que é indiscutível, mas vamos ver. Tendo em vista que eu fiz o top 5 da posição dele com você, eu acho que vai ser invertido o nosso 1 e 2. O meu terceiro colocado é o Sauce Gardner. O meu é o Sauce Gardner também. É o melhor cornerback da NFL. E ele foi isso como calouro. E foi novamente no ano passado. 2 anos, 2 First Team All-Pro. Ele é hoje o cornerback mais próximo de ser aquele lockdown corner que a gente tem, né? De você isolar ele. Como era o Darrell Reeves, né? Dos Jets. Dos Jets. Acho que assim... Ele tá chegando naquele ponto que os times às vezes estão lançando a bola longe dele, então às vezes os números dele não vão ser nada espetacular, mas quando ele tá em campo, o adversário que ele tá cobrindo provavelmente não vai fazer nada. Ele como você falou, poucas posições na NFL a gente tem o melhor da posição hoje, quase que unânime. Cornerback é um caso, por causa do Sauce Gardner. Sim, né? E ele é um cara que vem de uma universidade menor, né? Da Universidade de Cincinnati, e aí ele vai muito bem jogando contra Alabama nos playoffs, né? Cincinnati foi pros playoffs de 2000. Apesar de uma derrota... o Cincinnati foi a primeira e única universidade fora do Power 5, do eixo Power 5, a ir pros playoffs. Sim. No college football. E aí ele vai muito bem, porque era o Darius Stingley, né? Todo mundo achava que ia ser o Darius Stingley. Aí o primeiro corner selecionado naquele ano, né? Aí ele vai muito bem naquele jogo, aí o time, peraí, ele tá numa universidade menor, mas será que ele não é o melhor cornerback, né? E ele foi o primeiro cornerback selecionado, né? E... Não, ou foi o Darius Stingley? Né? O Stingley foi terceira escolha geral e o Sauce Gardner foi quarta escolha geral, se não estiver enganado. E ele foi um absurdo. O Sauce Gardner tem sido um absurdo, uma das melhores inícios de carreira, assim, pro defensive back. Curioso agora, número 1 e 2, Caio. Quem que é o seu número 3? A gente fala o primeiro logo de cara ou fala Não, fala os dois logo. O primeiro, Justin Jefferson, wide receiver do Minnesota Vikings, e o segundo, Micah Parsons, edge rusher do Dallas Cowboys. Foi o que eu esperava. Meu inverti. Eu tenho o Micah Parsons, número 1, e o Justin Jefferson, número 2. O Justin Jefferson ele vai fazer 26 daqui a alguns dias, né? Então, é meio que... Ele vai fazer 25 daqui... 26. Vai fazer 26 daqui 2 semanas. O Micah Parsons tem 24 anos ainda, que é um absurdo. Cara, foi o que eu falei. Eu tive o Micah Parsons como o melhor edge rusher da NFL no nosso top 5 edge rushers, né? Você não teve. Então, eu meio que imaginei que isso viria, né? E eu não tenho o Justin Jefferson como wide receiver número 1. Uma vantagem muito pequena, mas eu tenho o Tyreek Hill como número 1, né? E eu acho que o Micah Parsons, por muito pouco, ele é um edge rusher melhor do que o Justin Jefferson é um wide receiver. Mas a gente tá falando aqui
de dois, assim, 1 e 2 aqui nessa lista, mas são 2, com certeza, dos 10 melhores jogadores da NFL. Talvez top 5, né? São 2 talentos absurdos, é difícil pra mim ali. Eu não tenho problema nenhum você ter o Justin Jefferson como número 1. Gabriel, mas uma coisa do Justin Jefferson, ele faz 25 anos. Ele só tem 24 ainda também. Daqui então 2 semanas ele faz 25. Mas enfim, eu acho que eu concordo 100% com você. Eu acho que... Se você concordar 100% comigo, você teria o Michael Parsons número 1. Não, eu concordo 100%. Nas descrições as suas decisões sobre jogadores, eu acho assim... eu acho o Justin Jefferson um jogador mais valioso que não seja quarterback na NFL hoje. Acho que se eu pudesse começar um time justo e não puder escolher um quarterback para começar, eu escolho o Justin Jefferson. Eu também entenderia quem fosse escolher o Micah Parsons. A gente falou do Ed Rushers, eu tive o Micah Parsons, acho que o 3º colocado no meu Ed Rushers. Se você não ouviu ainda o episódio de Top 5 Ed Rushers, vai ouvir daqui a pouco. Mas eu acho o Micah Parsons, talvez entre os Ed Rushers, o que eu escolheria para começar um time. Ele seria o meu entre os Ed Rushers pela idade e tudo mais. Agora, comparando com os dois já fizeram, eu acho o Justin Jefferson mais dominante e mais impactante para o time que ele joga do que o Micah Parsons. Mas é isso que você falou, é quase que uma questão de preferência, né? E se você imaginar que se você parar para ver, né, os dois são muito novos. O começo de temporada deles é basicamente perfeito e a projeção é que eles vão continuar os melhores das posições deles por muitos e muitos anos. É muito difícil escolher um entre o outro, mas como eu falei, eu acho o Justin Jefferson um cara mais valioso, além dos quarterbacks. Então, eu acho que se você colocar valor posicional na equação, que eu não coloquei, que o objetivo aqui era o talento do jogador, eu acho que o Justin Jefferson é um jogador mais valioso mesmo que o Micah Parsons, porque eu acho que o wide receiver é a segunda posição mais importante na NFL, atrás apenas de quarterback. E edge rusher é terceira, quarta, né, ali. Acho que a gente vai concordar que quarterback, wide receiver, edge rusher e tackle, né, são as posições mais importantes. Eu concordo, mas eu acho edge rusher mais importante do que o wide receiver. Eu discordo. Eu concordo que esse é o top 4, mas eu inverteria a ordem. Eu tenho wide receiver na frente, mas enfim, 2 grandes jogadores. Eu tenho 22 menções honrosas aqui, Caio. Eu fui passando o olho pelos elencos, aí fui vendo quem tinha 25 anos e tal. Provavelmente eu perdi alguém, mas aí eu fiquei com uma lista aqui de mais de 50 jogadores, mas... Fala todas as suas. Se você não fala algum dos meus, eu completo aqui, vamos ver. Tá mais ou menos em ordem. Não tá numa ordem super definitiva, mas tá mais ou menos em ordem. Vamos lá. Wide receiver Puka Nacua. Cornerback Trent McDuffie, dos Chiefs. Puka Nacua, dos Rams. Tackle Andrew Thomas, dos Giants. Defensive tackle Jalen Carter, dos Eagles. Offensive tackle Christian Darrisaw, dos Vikings. Edge rusher Aidan Hutchinson, que já citou, né, dos Lions. Wide receiver Jalen Waddle, dos Dolphins. Wide receiver Devonta Smith, dos Eagles. Quarterback Trevor Lawrence, dos Jaguars. Center Creed Humphrey, dos Chiefs. Offensive tackle Rashawn Slater, dos Chargers. Center Tyler Linderbaum, dos Ravens. Cornerback Patrick Surtain, do Denver Broncos. Quarterback Jordan Love, dos Packers. Edge rusher Will Anderson, dos Texans. Cornerback Daron Bland, dos Cowboys. Wide receiver Rashee Rice, dos Chiefs. Tight end Dalton Kincaid, dos Bills. Running back Breece Hall, do New York Jets. Wide receiver George Pickens, dos Steelers. Wide receiver Tank Dell, do Houston Texans. Cornerback Darius Stingley, dos Texans. Running back Isaiah Pacheco, dos Chiefs. E eu já vi que eu esqueci de botar o Sam Laporta, do Detroit Lions. Faltou alguém que você anotou aí? Teve 2 que eu coloquei aqui que você acha que... essa lista atualização ficou grande, mas se eu não perdi nenhum dos que você falou, as minhas menções honrosas eu tinha colocado o Trent McDuffie, que você falou, o Puka Nacua, que você falou, e o Kyle Hamilton, que entrou no top 5, no top 10. Eu coloquei o Brock Purdy. Purdy aqui. Eu esqueci o do Brock Purdy. É um cara que, você citou, por exemplo, o Jordan Love. Eu acho que
teto do Jordan Love é maior, mas o Brock Purdy tem mostrado que ele é mais só do que um quarterback de sistema, então eu acho que vai citar ele. E o Trevon Diggs. O Trevon Diggs, cornerback do Dallas Cowboys, você falou do Darren Bland, né? Uma das melhores duplas, talvez a melhor dupla de cornerback da NFL. É a dupla talvez mais perigosa no quesito Pick Six, né? Para os adversários. Então, são os únicos dois que você não se... Eu realmente esqueci. Os dois. E vou é muito jogador, E vou dizer o que aconteceu. Eu comecei pela AFC e fui anotando. Quando eu cheguei na NFC, eu comecei a pensar, esse cara aqui não vai entrar no top 10. Então não vou colocar ele. Então a nota de corte da NFC acabou sendo mais alta para ser citado aqui. Mas o Brock Purdy deveria estar e o Trevon Diggs também. Mesmo ele vindo de lesão, um cara Mas nenhum deles estaria no top 10, então... É verdade. Não mencionar a menção honrosa é aceitável. Sim. Verdade. Caio, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @CaioMiari. Leiam os textos dele lá no The Score. Alguma matéria especial vindo por aí, Caio? Tem uma... amanhã, a gente está gravando na quarta, né? Na quinta-feira, o melhor time com jogadores ainda disponíveis na NFL, né? Os free agents. Eu montei um time com jogadores por posição com os melhores free agents. E no mês que vem, os 25 melhores jogadores dos últimos 25 anos. Essa daí é bem mais elaborada. Muito provavelmente eu vou participar de outro programa do Cara dos Esportes até lá, então a gente vai ter mais chance de falar sobre isso. Mas muito obrigado, Gabriel, por mais o convite. Um grande abraço para todo mundo que ouviu a gente e até a próxima. Essa do top 25 dos últimos 25 anos, eu e o Caio, a gente já estava conversando sobre ela, eu lembro que na última gravação, né? Vou dar o número 1 aqui, vocês imaginam quem seja, né? Muito obrigado a todos. O podcast sobre NFL volta no meio da semana com episódio exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link na descrição. Você paga por Pix, muito simples, tem acesso a vários conteúdos exclusivos. Você pode ouvir, por exemplo, eu e o Caio debatendo sobre quem são os 5 melhores defensive tackles da NFL. Não deixe de escutar o episódio sobre NBA também. Até a próxima. Tchau!